Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Coutinho e hoje iremos falar de uma outra religião chamada as Testemunhas de Jeová. Mas antes de falar dela, eu gostaria de ler a revisão geral do que falamos, né? Vai falar que aprendemos nessa lição que não existe uma só religião que traz suas doutrinas 100% de mentira. Aprendemos também que o pior do que a mentira é a meia-verdade. Você viu nesta lição que o estudo das religiões comparada entende que, essencialmente, toda religião se resume em uma. Mas descobrimos também que não é bem isso, porque o estudo sério de várias religiões tem discordância do que concordância. Você viu ainda que o gnosticismo afirmava que a salvação só é possível através do conhecimento místico, o que só estava ao alcance dos psíquicos e dos pneumáticos. Aprendemos também que grande parte dos escritos de Paulo e João foi combatendo a heresia gnóstica. Você viu ainda que o docetismo era um acerto do gnosticismo e dizia que a humanidade de Jesus era ilusória. Ainda com respeito ao docetismo, vimos que muitos cristãos da atualidade, por ignorância ou por excesso de otimismo, professam a heresia docética. Aprendemos também que Marcião pregava a doutrina gnóstica e docética e que ele afirmava que Jeová não era o pai de Jesus Cristo, mas tão somente um Deus de categoria inferior. Nessa lição aprendemos que Ara ensinava que pelo fato de Cristo ter tido contato com esse mundo, ele não podia ser Deus, porque qualquer contato com esse mundo material é o suficiente para se contaminar. Ario afirmava também que Cristo foi criado por Deus. Por isso, ele teve início de existência, sendo assim, não era Deus. Com respeito a Pelágio, estudamos que ele afirmava também que a humanidade não herdou o pecado de Adão. Pelágio ensinava também que é possível uma pessoa ser salva através de suas boas obras, mesmo não sendo cristã, porque os pagãos também possuem a imagem de Deus. Pelágio afirmava também que Adão não se tornou mortal por causa do pecado, porque já havia sido criado mortal, teria morrido da mesma forma se não pecasse. No apolinarismo, aprendemos que Apolinário ensinava que Jesus não tinha uma alma humana, mas que o Logos divino, ao se encarnar, substituiu o lugar da alma humana na pessoa de Jesus Cristo. Sendo assim, Jesus tinha uma só natureza e não duas, a humana e a divina, porque isso seria uma dualidade. Então, nós vemos aqui na revisão geral sobre as heresias, né, que falamos no vídeo anterior. Falamos sobre a religião comparada, né, que é o intuito, né, de uma espécie de ecumenismo, juntar todas as religiões numa só. Mas como vimos, né, no decorrer desses vídeos que não é bem assim. Aprendemos também que sobre os gnósticos, né, que falava que a salvação era possível através dos conhecimentos místicos, né? E aprendemos também que fala aqui que Paulo, né, e João, eles escrevem, né, algumas de suas cartas, como no caso Paulo escrevendo aos Efésios, João as suas 3 cartas e o Evangelho de João. Eles escrevem esses materiais para refutar as heresias gnósticas. Também vai falar do docetismo, que negava a plena encarnação de Jesus, falando que ele era uma espécie de fantasma. Também fala sobre a heresia de Marcião de Sinop, onde ele afirmava que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, não era o pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é refutado pela própria pregação do apóstolo Pedro, onde fala que o Deus de Abraão glorificou seu servo Jesus. E também falamos sobre o arianismo, né, que negava a suprema divindade de Jesus. Também falamos do pelagianismo, onde ele afirmava que o ser humano poderia ser salvo sem depender da graça de Deus. E ele era também uma espécie de universalista, onde eles falam que todos poderiam ser salvos sem mesmo conhecer a Cristo. E também falamos sobre o apolinarismo, onde negava que o Cristo tivesse uma alma racional, onde a sua própria natureza divina fazia o papel de alma racional, negando assim a plena encarnação de Jesus, que Jesus foi homem em todos os sentidos. Então, nessa revisão geral, falamos aqui do que falamos anteriormente, sobre as heresias. E hoje iremos falar de uma religião que surgiu ali no iniciozinho do século XIX, chamada Testemunhas de Jeová. Vou ler só a primeira parte, que diz: o nome Testemunha de Jeová foi adotado em 1931 pelo movimento fundado por Charles Taze Russell
na década de 1880. Aqui vai contar, nesse tópico, nesse primeiro parágrafo, né, vai contar sobre a história das Testemunhas de Jeová, onde Russell escreveu 7 obras, né, sobre os estudos da Bíblia, e o início do grupo, o grupo se chamava primariamente de Zion Watchtower, Torre de Sião, como foi se desenvolvendo ao decorrer dos anos, ficou conhecido com o que hoje chamamos de Torre de Vigia. E foi se desenvolvendo ainda mais com Joseph Franklin Rutherford, onde ele assumiu e assim passou a ser o líder da organização ali, né? E ali começou a ser conhecido como Estudantes da Bíblia. E fala aqui que a revista, né, a circulação mundial de mais de 64 milhões de exemplares, a revista deles, da Torre de Vigia, é uma das mais lidas de todo mundo. Ou seja, a gente tem a Sentinela, a Despertar, que é um material literário deles, é um dos mais lidos do mundo, né? E aqui contando um pouco da história, né, nesses 2 primeiros parágrafos, né, falando sobre a história das Testemunhas de Jeová, as Testemunhas de Jeová, elas são conhecidas atualmente pelo quê? Por negarem pontos principais da cristandade, como no caso a questão da Santíssima Trindade. Eles negam com veemência a questão da Santíssima Trindade, afirmando que é uma doutrina satânica, né, de origens pagãs. Eles também negam também que Jesus seja o Deus Todo-Poderoso, onde Jesus, na verdade, ele é um Deus inferior ao Pai. E eles também negam a questão da imortalidade da alma, onde para eles não existe que esse conceito de alma imortal, mas sim que a alma literalmente morre. E eles também negam a existência do inferno de fogo, né, sendo assim aniquilacionistas. Eles também negam a questão da transfusão de sangue, e que esse não é o ponto. Mas iremos falar que, falando aqui um pouco da história deles, nesses parágrafos aqui, fala que, como organização religiosa, as Testemunhas de Jeová são como muitos grupos típicos do século XIX. Embora a sua teologia tenha alguma semelhança com a dos arianos, na verdade, trata-se de essencialmente um grupo moderno, fortemente influenciado pelo racionalismo, assim como muitas outras religiões novas no século XIX. As Testemunhas de Jeová representam uma forte reação contra a cosmovisão científica. O racionalismo do grupo se vê em sua rejeição da doutrina da Trindade e dos ensinos tradicionais a respeito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Sua atitude racionalista para com a Bíblia revela-se na sua interpretação literarista das profecias e na sua incapacidade, né, de reconhecer a natureza simbólica das linguagens bíblicas. Suas rejeições das transfusões de sangue refletem a ciência moderna e também o literalismo extremado na sua exegese. Na tentativa de justificar sua interpretação do cristianismo e sua rejeição da ortodoxia, as Testemunhas de Jeová produziram a sua própria tradução da Bíblia, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Gregas Cristãs e a tradução das Escrituras Hebraicas em 1950. Embora essa obra alegue ser uma tradução, as testemunhas nunca revelam os nomes dos tradutores, nem comprovaram as suas credenciais e estudos competentes. O que se tem na realidade é uma versão da Bíblia nos termos da teologia da organização. Então, falando aqui sobre, né, as Testemunhas de Jeová, eles são conhecidos por quê? Eles têm uma própria Bíblia deles, chamada a Tradução do Novo Mundo, das Escrituras Cristãs, né, que é o Novo Testamento. Eles também têm a tradução do Novo Mundo das Escrituras Hebraicas e até tem a tradução do Novo Mundo da Bíblia em geral, onde ele, em alguns pontos, vão colocar as suas ideias teológicas ali no texto bíblico, como é no caso de João capítulo 1, versículo 1, que é o texto clássico para provar a divindade de Jesus, onde na maioria das Bíblias dizem: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na tradução do Novo Mundo, vai estar aí o verbo era um Deus com um artigo indefinido, para assim tentar desqualificar o Cristo como sendo uma espécie de Deus menor. Então, as crenças principais deles são a rejeição da Santíssima Trindade, afirmando assim o unitarismo. Eles também negam que Jesus ressuscitou em carne, eles falam que Jesus ressuscitou como um ser espiritual. Eles negam a imortalidade da alma, negam a existência do inferno de fogo, e também são conhecidos também por
falarem, né, das suas profecias literalistas bíblicas, onde Jesus começa, né, a reinar ali no ano de 1914. Aqui, continuando a leitura, segundo a opinião deles, Jesus voltou espiritualmente à Terra em 1914 e agora está ocupado na obra de derrubar a organização mundana de Satanás e restabelecer o reino milenar teocrático. Esse reino virá até nós no futuro próximo, por ocasião da Batalha do Armagedon. Depois do Armagedon, os crentes verdadeiros serão ressuscitados para a vida na Terra, enquanto grupos seletos de 144 mil pessoas reinará no céu com Cristo. Além de sustentar essas doutrinas, os testemunhos de Jeová rejeitam o ministério profissional e até recentemente a ideia de templos, edifícios de igrejas. São pacifistas e conclamam seus membros a não se envolverem com política mundana. Hoje, há mais de 9 milhões de testemunhos de Jeová no mundo inteiro. Têm uma extensa rede de missionários e operam na maioria dos países. Em alguns lugares, especialmente na África, as testemunhas sofrem perseguições severas. Em outros, especialmente na América do Norte, têm crescido rapidamente, comparando-se às denominações religiosas de tamanho razoável. Então, falando aqui sobre, né, as testemunhas de Jeová, né, mais de 9 milhões de membros, aqui fala que eles são pacifistas, né, onde eles não se envolvem com a política mundana, né, não servem exércitos, não votam em candidatos políticos. E também eles afirmam a questão da parousia de Jesus, né? A volta de Jesus se dá com Cristo reinando em 1914. Ele está ocupado, nesse atual momento, no intuito de derrubar a organização mundana de Satanás e estabelecer o milênio, né? O reino milenar teocrático. Esse reino virá após a Batalha do Armagedon, né? Que eles chamam. E depois dessa Batalha do Armagedon, os crentes verdadeiros, né, as testemunhas de Jeová, serão ressuscitados para uma vida eterna na Terra, enquanto os 144 mil selados, né, vão reinar com Cristo no céu. Ou seja, vai ter 144 mil no céu e um outro grupo que morará na Terra. Então, essas são as principais doutrinas das testemunhas de Jeová. Em negar a Santíssima Trindade, em negar a suprema divindade de Jesus, em negar a existência do inferno de fogo, negar a imortalidade da alma, afirmar que o Cristo ele ressuscita num corpo espiritual e também por afirmar as profecias literalistas da Bíblia, né, onde Jesus começa a reinar em 1914. Também tem a questão do transfusão de sangue, onde eles negam que a transfusão de sangue seja algo bíblico em si. Para eles rejeitam total essa ideia. Então, você percebe que da cristandade, as testemunhas de Jeová se diferem muito, ao ponto de negarem a própria ortodoxia. Eles negam a verdade de fé, eles negam a suprema divindade de Jesus, que é afirmada na Bíblia o tempo todo. E para abafar isso, eles até criaram a sua própria tradução, onde um Deus aparece com o artigo indefinido em João capítulo 1, versículo 1. Porque o texto de João é para afirmar a suprema divindade de Jesus. Mas eles, como negam, inferiram teologicamente um artigo indefinido como se Jesus fosse um Deus inferior ao Pai. Então, a gente tem aqui a história das testemunhas de Jeová, né, nesse material, que fala que depois da morte de Russell, né, em 1916, Rutherford passou a líder da organização, né, onde vai falar aqui que ele aumentou a hostilidade do movimento contra a religião organizada e desenvolveu uma variedade de métodos missionários muito bem sucedidos, que governou ali até em 1942, legando aos seus seguidores uma organização missionária que continuou a crescer num ritmo notável. E fala aqui sobre a história de James Penton, né, onde ele enfatiza a justificação pela fé. E quando ele apresentou essa ideia, ele foi, digamos que, excomungado ali da organização das Testemunhas de Jeová. E até expulso da organização quem concordasse com ele. E fala aqui que Penton, ele apresentou algumas ideias de reforma ali no grupo das Testemunhas de Jeová, mas ele acabou sendo excomungado ali do meio. E fala também que, embora sua doutrina pareça com os arianos, é um grupo moderno e racionalista, assim como também várias doutrinas do século XIX. Então,
Esses são os principais pontos da história, né, e das heresias das testemunhas de Jeová, em negarem a Santíssima Trindade, entre várias verdades de fé. Então, esse vídeo aqui foi um pouco da história da Testemunha de Jeová. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixa o like. E é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo.